Boa noite, galerinha do terceiro ano da Escola São Paulo, tudo bem com todos vocês? Olha, eu estou aqui em casa, morrendo de saudade de vocês e ansioso para a gente poder se reencontrar, colocar o papo em dia, os estudos em dia. Mas a gente sabe que o atual momento é imprescindível ficar em casa. Lembrem que a nossa casa é o nosso melhor e principal refúgio neste momento. Mas os estudos não podem parar, não é mesmo? Então a gente vai estudar hoje a primeira unidade da nossa apostila, fazendo uma rápida revisão de conteúdo sobre o pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo? A gente pode considerar o pré-modernismo como um período literário? Quando que aconteceu? Quais os principais escritores, autores deste período? E o contexto social? O que a gente pode descrever acerca daquilo que estava acontecendo no mundo e no Brasil neste momento? Então, isso a gente vai analisar neste momento. Agora, para a gente começar, a gente vai entender que o pré-modernismo ele aconteceu de 1902 a 1922, ou seja, foi um curto período de tempo, aproximadamente 20 anos nessa fase do pré-modernismo. E, na verdade, a gente não pode considerar o pré-modernismo como um período literário, mas ele é uma fase de transição entre o parnasianismo e o simbolismo para o modernismo. O parnasianismo e o simbolismo são períodos literários que nós estudamos no ano passado e que a gente vai rever um pouquinho aqui também nos slides, ok? Nas últimas décadas do século XIX, é bom a gente lembrar que a literatura brasileira ela abandonou aquele sentimentalismo todo do romantismo, dos escritores românticos, e percorreu novos caminhos. Não é mesmo? Na prosa, por exemplo, a gente vê o surgimento do realismo e do naturalismo. No realismo, a gente vai lembrar de um dos precursores do período, que é Machado de Assis. E na poesia, a gente vai ver o parnasianismo versus simbolismo, ok? Tanto na prosa como na poesia. Quais eram essas estéticas do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo, comparando com o pré-modernismo e com o modernismo em si? Dentro do parnasianismo, vamos recapitular aqui juntos, a gente vai ver que quais eram as características do parnasianismo? Primeiramente, a temática, ela retomava aquela temática do classicismo, da mitologia grega, nas descrições de cenas, descrições de objetos e na valorização da forma. A gente vê a metrificação perfeita, rimas ricas, raras, preferência por sonetos, e os três principais autores parnasianos são Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Lembrando que o nome parnasianismo ele vem do Monte Parnaso, que fica na Grécia. Lembram? Onde ficavam os deuses e artistas, como uma forma de contemplar a arte. Eles se isolavam para se dedicar, de certa forma, exclusivamente à arte. Ok? Então, daí vem o nome parnasianismo. Tá joia? O que caracteriza a poesia simbolista e a poesia parnasiana? Vamos ver um pouquinho? Então, no parnasianismo, a gente vê que os parnasianos, eles consideravam um poema o fruto de um exaustivo trabalho de sabedoria e perfeição rítmica e musical, que pretendia descrever objetivamente a realidade. Já no simbolismo, a gente vê que os autores do período, eles queriam fugir daquela rigidez da estética parnasiana e ir em direção a uma poesia mais livre, com temas, sejam nos temas ou nas formas, ok? Aí está a diferença do parnasianismo para o simbolismo. Então, vamos recapitular?
No pré-modernismo, então, a gente vê que ele não constitui como uma escola literária, mas um período de transição para o modernismo. Vendo todos os períodos que nós já estudamos, alguns, romantismo, lembram? Romantismo dividido em 3 fases, surgimento dessa literatura para a nova classe que se acendia, que era a burguesia. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem a primeira fase, que era a fase indianista, nacionalista, e aí a gente lembra de Iracema dos Lábios de Mel, descrita por José de Alencar, a história aquele romance entre Martim, que era o europeu, que chega às terras do Brasil e se encanta, se apaixona por aquela Índia que tem os traços de guerreira com seu povo. Então a gente vê claramente nessa primeira fase do romantismo o indianismo, o nacionalismo, o índio como herói, não como sofredor, mas como guerreiro. A segunda fase, lembram? O mal do século, onde a gente vê nitidamente a morte, a solidão nos poemas e nos textos. E a terceira fase, o condoreirismo, onde retrata muito ali a libertação da escravidão, e a gente pode colocar um dos autores dessa terceira fase, Bernardo Guimarães, com a Escrava Isaura, retratando essa abolição da escravatura. Na segunda fase, mal do século, a gente pode lembrar de Castro Alves, correto? Então isso a gente já viu no ano anterior, né? E a gente vê uma linguagem muito formal, correto? A gente viu realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, são períodos anteriores. Daí a gente entra, né, nesse período de transição que é o pré-modernismo, a partir de 1902, com Os Sertões e Canaã, tá bom? Que a gente vai ver mais à frente. E em 1922, com a Semana da Arte Moderna, a gente vai entrar no modernismo. Mas, por enquanto, a gente vai se atentar às características do pré-modernismo, correto? Então, vamos lá. Primeiramente, o contexto histórico da época. O momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade, que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Que conflitos eram esses? A gente vê até um mapa do Brasil aqui com os lugares, né, onde a gente vê os pontos de conflito no Brasil pré-modernista. Vamos ver alguns deles? Não somente no Brasil, mas como o mundo afora. Contexto histórico, então. Então a gente vê, primeiro, a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, marginalização dos negros recém-libertados. Para onde esses negros iriam? O que eles iriam fazer a partir daquele momento, né, que a princesa Isabel assina a Lei Áurea? Para onde eles foram? O que acontece com essa parte do Brasil, com esses negros? O que acontece com eles? A substituição da mão de obra escrava pela de imigrantes. A gente vai ver neste período a chegada de muitos imigrantes europeus com o intuito de trabalhar em terras brasileiras. Greves operárias em São Paulo, Recife, no Rio de Janeiro. O Marechal Hermes da Fonseca assume em 1910 o governo e decreta intervenção em vários estados. Guerra do Contestado em 1912. Greves operárias em São Paulo. Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. A posse de Venceslau Braz na presidência. Política do café com leite, greve operária em 1917, a fundação do PCB, do PCdoB em 1922. Está aqui o contexto histórico da época, ok? Grevistas descem a ladeira do Carmo em São Paulo em 1917. Uma imagem desse momento aí, de greve que acontece em São Paulo. Tudo isso vai interferir na forma da escrita da nossa literatura, correto? Então, os pontos comuns na escrita da parte literária
do pré-modernismo? Quais que são algumas das características deste momento? Então a gente vai ver uma ruptura com o passado. Os autores, eles começam a adotar inovações que rejeitavam a velha literatura, que iam de encontro à literatura parnasiana, simbolista. Ok? A gente vai ver muito forte nas histórias, nos livros, nos textos, o regionalismo. A realidade rural brasileira, ela é exposta sem os traços idealizadores do romantismo. A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante, diferentemente da primeira fase romântica, que era a fase nacionalista, indianista, que a gente vê o índio como herói. Aqui a gente já vai ver as mazelas, os problemas, os conflitos sociais de cada região. A literatura como forma de denúncia. Os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial, ele é substituído por um Brasil não oficial. O sertão nordestino, caboclos interiorianos, a realidade dos subúrbios, tudo isso é trazido à atenção no pré-modernismo. É interessante que, quando a gente observa o sertão nordestino, a gente liga o sertão ao autor, que é Euclides da Cunha, que descreve muito isso. Já os caboclos do interior, interioranos, esses caboclos, essa parte rural, a gente lembra de Monteiro Lobato com Urupês, com Jeca Tatu. E a realidade dos subúrbios, a gente pode fazer uma ligação com o autor Lima Barreto. Tá bom? Isso é importante, a gente associar cada autor à sua escrita, à temática de abordagem de seus livros. Também a gente vai ver a contemporaneidade. A literatura retrata fatos políticos, situação econômica e social do nosso país, diminuindo assim a distância entre a realidade e a ficção. Ou seja, eles vão estar muito juntos e unificados. Realidade versus ficção. O que nós precisamos então ficar atentos? Prestem atenção. Os temas do pré-modernismo, eles voltam-se às questões sociais e ao positivismo. Sua linguagem, ela vai oscilar entre o rebuscamento e o coloquialismo. Porque a gente está vindo num período de transição. Lembrem disso. Se lá no parnasianismo a gente tinha uma estética literária muito formal, a gente vai chegar no pré-modernismo oscilando entre essa formalidade, mas ao mesmo tempo esse coloquialismo, essa linguagem não formal. Durante o pré-modernismo também coexistiram tendências conservadoras e renovadoras. Por isso que o período ele envolve grande diversidade de autores e gêneros, tanto na prosa como na poesia. Acontece uma redescoberta, então, no Brasil, que a gente não conhecia, que a gente não via ser retratado nos livros e na literatura. Por que, então, gente, esses autores, eles são chamados de pré-modernistas em vez de modernistas e não de modernistas? Então, porque esses autores, eles ainda estavam presos à linguagem, aos padrões do século XIX. E a mudança, ela só vai realmente acontecer em 1922, na Semana de Arte Moderna. Tá bom? Então, ainda a gente vê esses traços, da linguagem e dos padrões estéticos do século XIX, dos outros períodos literários. Vamos, então, para os principais autores do período? Então, nós temos Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Tá bom? Tanto na prosa como na poesia. Vamos ver cada um aqui com as suas características e com algumas obras importantes que a gente precisa conhecer, porque são pedidos nos Enems, nos vestibulares e nas provas. Correto? Então,
Primeiramente, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, gente, ele trabalhou como engenheiro civil no meio militar. E ele é o autor do livro Sertões. Por que ele escreveu Sertões? Porque ele testemunhou a Guerra de Canudos como correspondente jornalístico. Ele estava presente, então ele conseguiu acompanhar tudo. Positivista, florianista, determinista. Ele foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do Brasil, do nosso país, mostrando os dois lados, os dois Brasis, seja o Brasil do litoral, seja o Brasil do regional, do sertão. E a gente vê isso retratado bem aqui, nesses dois Brasis. Primeiro, urbano, industrializado, civilizado, em busca da modernidade. E o lado rural, o lado agrário, o lado brutalizado, o lado fanático, o lado anacrônico do Brasil. E Euclides da Cunha, ele consegue mostrar esses dois lados do nosso país. Segundo autor que nós vimos, do pré-modernismo, é Monteiro Lobato. A gente conhece Monteiro Lobato por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas Monteiro Lobato também escreveu uma outra obra muito importante que nós precisamos conhecer, que é Urupês, que conta a história do Jeca Tatu. Ou seja, ele mostra o lado rural, interior, para nós também. E essas mazelas, fazendo uma crítica à sociedade. Terceiro autor, Lima Barreto. Lima Barreto ele foi um escritor, foi jornalista, e ele retratou, gente, a periferia do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica ao preconceito racial, aos tipos humanos marginalizados, como os negros. Então, a literatura de denúncia social foi feita muito fortemente e verazmente por Lima Barreto, com um estilo muito despojado e coloquial, muito informal. Uma das obras principais de Lima Barreto é o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Todos vocês precisam conhecer, precisam ler, porque ele é muito visado no Enem. Então, diferente dos outros autores regionalistas, o Lima Barreto ele é um autor urbano que vai enfocar os subúrbios cariocas. Ele retratava o mulato, o tocador de viola, o jornalista pobre, a mocinha sonhadora, ou seja, ele traz à tona os tipos marginalizados da sociedade. E o livro Canaã, tá bom, gente? De Graça Aranha. A gente observa que com a abolição da escravatura o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira. A vinda de imigrantes para o Brasil foi muito forte nesse período. E aí surgem os conflitos de adaptação e questões raciais, que são chamados muito fortemente a atenção pelo Graça Aranha. Vamos recapitular? Então, dentro do pré-modernismo, a gente vê alguns autores: Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. No regionalismo, o Norte e o Nordeste, com Euclides da Cunha. Vamos lembrar de Os Sertões. O Vale do Paraíba e o interior paulista, a gente lembra de Monteiro Lobato. O Espírito Santo, com Graça Aranha. O subúrbio carioca é retratado por Lima Barreto. Então nós temos aqui 4 escritores muito importantes do pré-modernismo. E os tipos humanos marginalizados por todos estes escritores são o sertanejo nordestino, o caipira, a gente lembra de Monteiro, com o Jeca Tatu, os funcionários públicos e os mulatos, entre outros, que não foram nem colocados aqui. As características do pré-modernismo, então, bem resumidamente, a gente vê, então, primeiro, a ruptura com o passado, a denúncia da realidade brasileira, o regionalismo
e os tipos humanos marginalizados. Gente, vamos ler, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa. Busquem na internet Os Sertões, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que também é uma leitura muito bacana de se fazer. Canaã, de Graça Aranha, Urupês, de Monteiro Lobato, entre outros livros muito importantes que mostram e que focam muito a realidade social do nosso país. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver sobre as vanguardas europeias, que é a unidade 2. Por enquanto é isso. Vocês entrem no portal do Positivo On, façam as atividades, as avaliações e lembrem que eu estou aqui para auxiliá-los no que for necessário e no que eu puder fazer. Um super abraço, fiquem com Deus.